tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. 1 Timóteo 4,16. Muito bom dia! Muito feliz de estar aqui com você de novo, Manhã IPP, trazendo muita coisa boa para você. Obrigada por abrir a sua porta de casa para a gente poder entrar. E vamos, nesta manhã, falar de notícias, de buscas no Google, de entrevistas e de um tema muito legal que eu tenho certeza que você vai gostar. E hoje nós temos um convidado muito especial, que a agenda dele é cheia e não é todo dia que ele consegue vir, então fica aí para ouvir a entrevista que vai falar muito ao seu coração, que o tema é teologia básica. Mas antes, quero dar bom dia para o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia, ao pessoal de casa. É uma alegria estar com vocês aqui mais um dia, graças a Deus. Como a Lídia já bem falou, hoje o nosso tema é teologia básica. Então, eu sei que vocês gostam de uns temas mais teológicos. Aí, ó, hoje é teologia básica. Então, fique aqui com a gente, continue nos acompanhando. Esse nosso programa diário, ao vivo, então é tudo ao vivo, sim, não é nada gravado. Estou falando aqui agora, nesse dia, nessa terça-feira maravilhosa. E a enquete do dia, para a gente já começar essa conversa aqui no chat, nosso papo, tanto o pessoal que está nos assistindo aqui no YouTube, quanto no Facebook, onde você quiser mandar mensagem, no Instagram, mas vamos focar aqui no chat do YouTube. Eu quero saber se você gosta de estudar teologia e temas teológicos, se você costuma, gosta, se você tem prazer, se você fazia isso, parou, se você acha que não tem importância, não deve. A ideia é a gente conversar para trocar essa ideia e aprender um pouquinho mais. Então, a nossa enquete do dia é para saber se você gosta de estudar temas teológicos. Olha só, e mesmo se você pensou que não gosta, eu tenho certeza que esse programa pode mudar a sua opinião hoje. E nós convidamos uma pessoa muito especial. Ele é mestre, doutor, professor, pastor, mas antes de chamar ele, nós queremos falar de um livro dele que tem um título que chama muita atenção e vai fazer a gente refletir, a começar por nós. Para que você serve? E para falar sobre esse livro, hoje nós temos 2 dicas de leituras legaisíssimas, né? Esse termo nem existe, eu acho, mas tudo bem, são muito boas. E eu quero chamar a Tainá Félix, que ela falou um pouquinho desse livro. Para que você serve? Então conta aí, Tainá, para a gente um pouquinho mais desse livro, por favor. Olá, meus amigos do estúdio e você aí que nos assiste. Você em algum momento já se perguntou para que você serve? Qual a sua missão? Se sim, tem um convite para você refletir por meio da leitura muito especial com o livro Para que você serve, do Jonathan Haack, com foco devocional e prático para o cristão brasileiro que deseja conhecer o propósito divino ao criar o ser humano à sua imagem. Seguindo a teologia reformada, o livro analisa os 4 estágios da imagem de Deus na história da humanidade: criada, deformada, restaurada e glorificada. Apresenta um formato didático para estudo individual e em grupos, com perguntas de revisão e aplicação. Muito interessante esse livro, né? Então, se você for com vontade, adquira o seu. Tainá Félix, para o Manhã IPP. Que livro excelente, eu quero, porque eu já tenho um do Jonathan Haack aqui na minha mão, e depois eu vou falar mais um pouquinho dele, mas esse aí eu quero muito, eu quero ler esse livro, porque é muito bom. Para que você serve? E a gente vai falar um pouco mais disso, sobre teologia, a importância de estudar. E agora, vamos chamar ele, Pedro? Com certeza. Vamos chamar. Um pouquinho antes, eu quero apresentar para você, que ainda não conhece, o pastor Jonathan Haack. Ele é professor do curso de Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor em Letras, mestre em Estudos Teológicos pela Calvin Theological Seminary e tradutor e autor de livros teológicos, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, casado com a Marinês há 31 anos e tem 3 filhas lindas, a Júlia, a Sara e a Ana, que são umas lindas. Quero chamar nosso pastor querido. Bom dia, pastor. Bom dia, Lídia. Bom dia, Pedro. Bom dia também você que nos assiste pela internet. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
Pastor, muito prazer, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Faz tempo que a gente queria uma entrevista com o senhor. Acho que a pandemia trouxe esse benefício para a gente, né? Isso. E, Pedro, você está feliz que o pastor está aqui? Bom Muito. dia, pastor. Hoje vai ser um tema muito legal, porque para a gente conseguir também tirar algumas dúvidas do pessoal, porque a gente escuta falar tanto sobre teologia, aí escuta um monte de palavra difícil, hermenêutica, não sei, aí o pessoal de casa fica meio assim, né? Aí o nosso pastor e professor também, o Jonathan, vai conseguir explicar para a gente um pouquinho melhor tudo isso hoje, né, Lídia? É verdade. Pastor, então eu quero pedir para o senhor já começar falando qual a importância de estudarmos teologia e por que a escolha desse tema também hoje. Por favor. Isso. Bom, teologia parece ser algo difícil, né, e que assusta muita gente. Mas, na verdade, teologia é o estudo sobre Deus, o estudo de Deus. Nós só podemos saber alguma coisa sobre Deus porque o próprio Deus decidiu nos contar, ele decidiu se revelar a nós. Senão nós nunca conseguiríamos descobrir Deus. Ninguém consegue achar Deus pela sua própria iniciativa. Deus pode se revelar para uma pessoa pessoalmente, numa experiência espiritual, ou nós podemos estudar a Bíblia, que é o registro de várias experiências pessoais, de várias experiências coletivas que o povo de Deus teve e que foi registrada por homens escolhidos e inspirados pelo Espírito Santo. Então, dessa forma, nós precisamos de alguns parâmetros para poder entender essas experiências espirituais, para poder avaliar se nós estamos formulando conclusões corretas sobre Deus. É aí que entra a teologia. O C.S. Lewis tem uma metáfora muito interessante naquele livro bem conhecido dele, Cristianismo Puro e Simples. Após falar sobre a experiência espiritual dos cristãos, ele compara a teologia com um mapa. Não faz sentido estudar um mapa do oceano se você nunca vai entrar no oceano, nunca vai entrar num barco, mas se você quer se aprofundar no mar ou em algum outro lugar desconhecido, um mapa se torna muito necessário. Por quê? Porque o mapa é construído a partir da experiência e do estudo de muitas pessoas. Portanto, ele é menos subjetivo. Ele não depende só de você. É o mesmo na vida cristã. Então, por um lado, é essencial ter um relacionamento vivo e íntimo com Deus. Mas mesmo as pessoas crentes e bem-intencionadas, elas podem errar ao interpretar a Bíblia ou elaborar uma doutrina. Por isso, os manuais básicos de teologia registram doutrinas que são resultado de muitas conversas, muitos debates entre os vários estudiosos e pensadores cristãos. Essas doutrinas formam um mapa que vai guiar a nossa fé e evita que nós cometamos os mesmos erros do passado. Exatamente pelo desconhecimento da teologia que algumas igrejas hoje anunciam mensagens que acabam distorcendo o ensino bíblico. Por outro lado, também não adianta ficar só estudando doutrinas. Se nós não buscarmos uma experiência real, ou seja, uma comunhão com Deus que leva à obediência, o estudo teológico fica sem resultado. A boa teologia ela é prática, ela ajuda o crente e a igreja a crescer espiritualmente. Se a teologia não edifica a igreja, ela não é uma boa teologia. Muito bom, já dá para dar uma interessada Já aí. esclareceu já bastante coisa já. Eu estou gostando muito da participação do pessoal no chat. Continuem mandando perguntas que já a gente vai fazer esse momento para responder, tirar algumas dúvidas aqui do chat. Mas eu queria saber, pastor, teologia é para quem? Quem então deve se aprofundar? Teologia acaba sendo para quem, no final das contas? Bom, diz o ditado que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Né? Isso também vale para a teologia, ou seja, num sentido mais amplo, todo mundo é teólogo. Toda pessoa que questiona para que nós existimos ou de onde viemos, está buscando respostas que só a teologia pode oferecer com certeza. E, de uma certa forma, ela já está fazendo teologia. Então, a teologia nada mais é do que a sistematização das experiências dos cristãos e do seu estudo da Bíblia. Ela é produzida pelo nosso relacionamento contínuo como igreja, de milhões e milhões de pessoas,
que tem se relacionado com Deus. Então, todo crente deve estudar teologia, pelo menos de um modo introdutório. Por quê? Para não ser levado para lá e para cá por qualquer vento de doutrina, como Paulo fala lá em Efésios 4, versículo 14, se você quiser ler. Então, todo cristão precisa ter noção básica das doutrinas bíblicas, senão ele pode acabar até naufragando na fé, ele pode seguir um vento errado de doutrina e ir para a direção errada. E essa é a função do ministério dos mestres, que Paulo cita um pouquinho antes naquele texto, em Efésios 4:11. Né? Ele fala ali dos pastores e mestres. Os mestres são os estudiosos que ensinam a igreja sobre a Bíblia e sobre as doutrinas. Né? Esses mestres são teólogos num sentido mais restrito e mais aprofundado do que os crentes a quem eles ensinam. Né? Eles estudaram mais, eles têm mais experiência. Então, desse modo, eles podem orientar a igreja na sua vida espiritual. É isso que se espera dos pastores e presbíteros da igreja, que eles sejam mestres na palavra, né, de Deus e mestres na teologia, para que eles possam orientar o povo de Deus. Num terceiro nível, ainda mais restrito e avançado, tem outros teólogos que se dedicam a esse estudo da Bíblia e das doutrinas o tempo todo. Em geral, esses teólogos são os professores de alguma faculdade ou curso que ensina teologia, como é o meu caso. Né? São esses teólogos que vão ajudar a preparar os mestres da igreja, que, por sua vez, vão ajudar os crentes a estudar a Bíblia. Então, todos somos teólogos, mas a níveis diferentes de profundidade. O que você precisa decidir é até que nível você deseja se aprofundar. Isso, obviamente, depende do seu chamado, da sua disposição e da sua disponibilidade. Nossa, que demais ouvir o senhor falar, pastor. E assim, uma pergunta muito interessante, muito importante. Eu sei que tem pastores nos assistindo, tem quem nunca estudou talvez a Bíblia, eu acredito, né? E que tem vontade de começar a estudar, mas é tão difícil, né, pastor? A gente sabe que todo crente sabe que é difícil pegar, estudar a Bíblia, tem uma dificuldade que eu acredito que seja também espiritual, né? Porque não é fácil, que diz que o reino de Deus é tomado por força, né? Não sei se está no contexto certo, se estiver errado, por favor, me corrija. Mas há uma dificuldade muito grande de começar, mas eu quero pedir, e vou ficar atenta aqui ouvindo, como começar a estudar teologia. Bom, Lídia, eu posso propor aqui um planejamento de estudo inicial, né, para quem deseja começar a estudar teologia. A teologia estuda o relacionamento de Deus com os seres humanos que ele criou. Então, o lugar obrigatório para você começar a entender esse relacionamento de Deus com os homens é a própria Bíblia. Não adianta decorar livros de doutrina se você não conhece a Bíblia. A minha primeira sugestão é: comece lendo toda a Bíblia. Faça anotação das suas dúvidas. Compre uma Bíblia de estudo de boa reputação, como a Bíblia de Genebra ou a Bíblia Shed, né, que o ajude com notas explicativas. Tome cuidado com as Bíblias de estudo que oferecem notas devocionais e interpretativas, pois às vezes elas podem passar doutrinas que não são as mesmas da igreja que você participa e frequenta. Então, compre uma boa Bíblia de estudo, como essas duas que eu citei, que elas contêm geralmente notas que explicam dificuldades do texto. Isso já vai fazer você começar a entender um pouco mais a Bíblia, você precisa ter essa noção da Bíblia. Depois, busque alguns livros teológicos que expliquem as doutrinas básicas da fé cristã. Tem uma grande variedade de opções no mercado. Prefira editoras que têm a tradição reconhecida na publicação de livros teológicos, como, por exemplo, a editora Cultura Cristã, a Vida Nova, a editora Fiel, entre algumas outras. Pesquise quem é o autor, veja de que igreja é, se já escreveu outros livros, qual é a linha teológica dele. Né? Sugiro começar com alguns livros que expliquem o credo apostólico. Né? É um credo básico, conhecido por toda a cristandade, e que ajuda a resumir as grandes doutrinas da fé cristã. Então, eu vou sugerir aqui, por exemplo, esse livro, Creio, de Alistair McGrath, publicado pela editora Vida Nova. É um livro não tão grosso, né? E bom para você começar a estudar o credo. Ou outro similar,
tem esse aqui, Creio, do Michael Horton, publicado pela editora Cultura Cristã. Então, nesses dois livros, você vai encontrar aí um bom resumo das verdades essenciais da fé cristã. Nossa, Terceiro excelente, passo pastor. nesse planejamento. Desculpa. Terceiro passo. Em seguida, para variar um pouquinho, eu sugiro que você retorne à Bíblia, né? Estude a Bíblia toda de novo, junto com um livro de teologia bíblica, que pode lhe ajudar a se aprofundar na cosmovisão das Escrituras. Então, eu vou sugerir aqui mais 2 livros. Por exemplo, O Drama das Escrituras, de Craig Bartholomew e Michael Gorin, né? Publicado pela editora Vida Nova. Ou, ainda um outro livro bastante bom, um pouquinho mais grosso, mas mais detalhado também, O Plano da Promessa de Deus, publicado pelo Walter Kaiser, da editora Vida Nova. Né? Então, você tem aí 2 livros para você fazer uma releitura da Bíblia, agora um pouco mais aprofundada. Um quarto passo, você agora pode intercalar um livro que ensine doutrinas e conteúdo bíblico, mas que seja mais prático, seja mais incisivo e com relação às aplicações para a sua vida espiritual. Então, sem peso na consciência, eu posso sugerir meu próprio livro, que vocês acabaram de anunciar, Para Que Você Serve, né, que está lá disponível nas lojas da Amazon. Outras sugestões também. Você pode ler esse livro, bem fininho, mas muito prático, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do Heber Campos Júnior, publicado pela editora Fiel. Ou ainda, esse do Tim Keller, que tem vários livros excelentes, Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, publicado pela editora Vida Nova. Então, você tem vários livros que são de uma doutrina sólida, uma doutrina reformada, mas que também tem uma aplicação muito prática. E o último passo que eu sugiro aqui, daí volte às doutrinas. Dessa vez, avance um pouquinho mais. Por exemplo, você pode escolher um livro como esse, né? Manual de Doutrina Cristã, do Lisbeth Koff, publicado pela editora Cultura Cristã. Né? Ou ainda, última recomendação, o livro Teologia Cristã, do Franklin Ferreira, publicado pela editora Vida Nova. Então, você já tem um programa de 5 passos, dá para 1 ano, pelo menos, de estudos, e você vai sair muito fortalecido na sua fé, e vai crescer bastante no seu conhecimento bíblico, conhecimento de doutrinas, e espero também na sua vida espiritual. Pastor, que presentaço que o senhor nos deu já aí, então muito bom, já vou anotar todas essas dicas. Gente, anotem essas dicas e leiam esses livros, Atitude, senão a gente não sai do lugar. Eu quero alguns desses daí que eu não li, alguns eu já li, mas eu quero anotar essas dicas. Fala, Pedro. Para o pessoal que começou a prestar muita atenção nos livros, não conseguiu anotar, calma, gente, o programa vai ficar disponibilizado depois na íntegra, então você depois vai assistindo, vai pegando, vai anotando, porque hoje tem bastante dica de leitura e é bem legal para quando você quiser lembrar, nossa, aquele livro lá, vem aqui no vídeo. Vale a pena, gente. Vai e chega até essa parte. Hoje não vai faltar dica de leitura. Eu queria fazer uma pergunta aqui do chat, pastor. Primeiro, quero agradecer a todo mundo que está participando. Ó. Eu já vi o pessoal aqui, bom dia, um bom dia. A Wanda está aqui com a gente também. O Celso Gomes falou, bom dia, meus irmãos, vamos juntos. Eu vi aqui também que a Miltz Damiani, a tia Miltz. Bom dia, irmãos. Tia Miltz, que era super atuante aqui na SAF, agora ela mora em Floripa, então tia Miltz está aqui com a gente. Que mata a saudade, né? E pessoal de Cruzeiro, de São Paulo. E aí tem uma pergunta do Daniel César que eu achei legal. Ele falou, bom dia, glória a Deus. Tem uma pergunta. O que o pastor aconselha para pessoas que querem estudar teologia, mas não conseguem se concentrar para ler? Fico muito triste com isso, obrigado. Boa pergunta. Bom, eu acho que isso está até dentro da questão aí dos desafios que a gente tem, tanto para estudar teologia quanto para ensinar. Né? Porque realmente é uma questão aí da nossa própria cultura e o nosso sistema educacional. Né? Nós não somos treinados e incentivados à leitura. Então, tem sido muito difícil hoje para os alunos se concentrarem e estudarem sozinhos, ou até mesmo quando o professor passa uma leitura para casa, né? Isso sempre é difícil de fazer, às vezes pela falta de tempo, às vezes como
mencionou a pessoa, porque a pessoa não consegue se concentrar, né? Então, isso realmente exige uma disciplina muito grande, não é algo que se consegue da noite para o dia, né? Às vezes até um chamado, alguns são chamados para viver em meio aos livros, como vocês veem que é o meu caso, outros têm outros chamados mais práticos. Mas o meu conselho, talvez, realmente seja procurar um curso de teologia, que a interação com os outros colegas de sala de aula, com os professores, vai permitir que você comece a se concentrar no assunto, né? Quem tem dificuldade de estudar sozinho não vai conseguir fazer isso, talvez, em casa, mas pode, pelo menos, ou procurar o seu pastor, o líder da sua igreja, e pedir para ele fazer um acompanhamento, fazer um planejamento juntos, para que haja uma cobrança, uma orientação, e desse modo você consegue andar passo a passo. Acho que seria a melhor solução nesse caso. Muito bom, né? E pegando a deixa, pastor, o que o senhor falou, tanto para ensinar teologia, eu queria te perguntar, então, em relação a isso, quais os desafios para ensinar a teologia, visto que não deve ser fácil, né, pastor? Não é muito fácil, né? Infelizmente, o maior desafio que o professor de teologia tem enfrentado nesses últimos tempos, e isso não é uma coisa só da nossa cultura, mas eu acho que é mundial, é a falta de conhecimento da Bíblia. Por incrível que pareça, as pessoas, elas conhecem muito pouco a Bíblia, os crentes têm conhecido muito pouco a Bíblia. E eu creio que as pessoas que querem estudar um pouco mais de teologia, que querem entrar num curso de teologia, elas têm que ter um conhecimento mínimo da Bíblia, para que elas possam verificar, como os bereanos, lá citados em Atos, o que o professor está dizendo, se isso está de acordo com o que está registrado na Bíblia ou não. Então, para mim, eu acho que uma pessoa que quer fazer teologia, ou quer começar a estudar teologia, ela já tem que ter lido pelo menos a Bíblia uma vez, né? Infelizmente, não é a realidade, e eu sei que muitos estudantes que acabam se formando em curso de teologia, às vezes não leram a Bíblia toda nem uma vez ainda, né? E Paulo fala claramente isso, ele recomenda lá para Timóteo, em 2 Timóteo 2,15. Ele diz que nós precisamos manejar bem a nossa ferramenta básica, que é a Bíblia. Se o teólogo não maneja bem a palavra da verdade, como é que ele vai poder ser um obreiro aprovado? Como é que ele vai poder ensinar os outros sobre a Bíblia? Então, eu creio que esse é o maior desafio, é conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, é ser um crente de verdade que gosta da palavra de Deus. Mas outro desafio também é essa questão aí das próprias perspectivas profissionais, né, do teólogo. Então, muita gente se desestimula de estudar teologia porque, na realidade do nosso mundo evangélico, qualquer pessoa, mesmo sem qualificação acadêmica, pode se tornar um pastor e liderar uma igreja, em algumas denominações. Não é o caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, que exige uma formação de teologia, né? Uma formação de seminário ou faculdade. Mas então muitos acabam pensando, para que serve eu me dedicar ao estudo teológico, né? Então os professores precisam motivar os alunos para mostrar a importância de se prepararem bem academicamente, precisam contrastar, né, ou repudiar esse pensamento que é muito vigente na cabeça de alguns crentes, de que estudar muito teologia pode levar à perda da fé, né, ou que a pessoa fique mais fraca na fé. Pelo contrário, estudar mais teologia, estudar mais a Bíblia vai fazer você se fortalecer na sua fé e vai fazer você repensar muitas questões que você escutou e coisas que você acreditava que não tinham base bíblica. Então é importante podermos estudar mais, mas tem essas dificuldades inerentes, né? Uma terceira dificuldade, o desafio que eu apresentaria, também, como eu citei, tem a ver com o nosso próprio sistema educacional, né, de os alunos não saberem ler bastante livros e não saberem interpretar o texto. Essa é uma das maiores dificuldades que eu percebi na leitura que a gente às vezes passa para os alunos, é a dificuldade de compreender o que está escrito, de interpretar texto, ou seja, é um problema básico que vem do ensino básico, fundamental, e assim vai prosseguindo, que é a nossa dificuldade de interpretar a própria língua portuguesa.
né? E depois também se comunicar na língua portuguesa culta, escrever textos. Então, essa é uma dificuldade que afeta todas as áreas, mas vai afetar muito o teólogo, o crente que quer estudar mais. Por quê? Porque a nossa atividade básica como teólogo, como pastor, né, é de interpretar as Escrituras, é de interpretar a palavra de Deus e de ler criticamente o que os outros escreveram para ver se concordam com a palavra de Deus. Então você precisa estar afiado nessa área de interpretação. Muito bom. Pastor, eu tenho uma dúvida, como a gente tinha falado no começo, né? Às vezes o pessoal assusta para estudar um pouco de teologia, porque já vê um monte de nome difícil. Hermenêutica, escatologia, exegese, aí começa, meu Deus do céu, o que é tudo isso? Mas para começar um pouco, né? Até para quem já sabe também entender um pouco melhor, o que então é hermenêutica? Bom, como estava falando, uma das dificuldades, né, que as pessoas têm é exatamente interpretar o texto. Hermenêutica é essa parte da teologia que vai estabelecer regras para como que você pode interpretar o texto da Bíblia. Muitas heresias começam com uma leitura errada do texto bíblico. Então, os estudiosos da Reforma já tinham estabelecido que uma das regras mais importantes de interpretação é a de que a Bíblia deve ser interpretada pela própria Bíblia, uma vez que ela foi produzida, ela foi unificada pelo autor divino, pelo próprio Espírito Santo que inspirou os homens que registraram a Bíblia, né? Então, se uma passagem é difícil, nós temos que procurar o que a Bíblia fala mais sobre aquele assunto para esclarecer o sentido daquela passagem, né? Outra regra importante da hermenêutica é do bom senso. Você não interpreta um texto poético de uma forma literal, senão você acaba gerando conclusões absurdas, né? Por exemplo, o Salmo 42:9, o salmista chama Deus de minha rocha. Ele não estava se prostrando e adorando uma pedra, né? É fácil perceber isso, eu creio que todo mundo consegue perceber que é uma metáfora. Mas muitas pessoas não percebem, por exemplo, que os profetas também usam muita linguagem poética. Então, hermenêutica é uma ciência, uma área da teologia que vai ensinar você como interpretar esses textos. Por isso ela é importante de ser estudada. Nossa, muito bom, pastor, muito bom. E também tem a chamada teologia sistemática. O que é, pastor, a teologia sistemática? Bom, essa é outra área da teologia, né? A teologia sistemática é a área que cuida das doutrinas. Ela organiza os ensinamentos da Bíblia em conjuntos de doutrina, de uma forma que seja mais didática e mais compreensível para o nosso mundo ocidental. Nós gostamos de livros que são didáticos, que são explicativos, que seguem uma sequência lógica. Então, os livros de doutrina que eu sugeri, aqueles passos para você estudar teologia, são livros iniciais de teologia sistemática, né? E ela se subdivide em várias áreas, né? Como, por exemplo, a bibliologia, que vai estudar a revelação de Deus na natureza, em Jesus e na Bíblia, a teontologia, que estuda o ser de Deus e as suas obras, a antropologia, que estuda o ser humano, a cristologia, que estuda a pessoa e as obras de Jesus, a pneumatologia, que vai estudar a pessoa e a obra do Espírito Santo, a soteriologia, que estuda a salvação, a eclesiologia, que estuda a igreja, e a escatologia, que estuda as últimas coisas, o final da história humana. Então, a teologia sistemática, ela abrange todas essas áreas, né? Mas, para você não se assustar, como eu falei, comece lendo um livro mais inicial, que estuda o credo, que estuda as doutrinas mais básicas. Depois você vai se aprofundando em cada uma dessas áreas. Angeologia faz parte da teologia sistemática? Também faz, pode ser uma subdivisão ali quando você fala da teontologia, do ser de Deus, das suas obras, geralmente você estuda a criação e dentro da criação você já estuda a criação dos seres espirituais. Então ali seria uma subdivisão, né? Alguns fazem uma divisão mais explícita, mais dentro desse apanhado que eu falei, né? Então, as subdivisões elas podem mudar um pouco, mas basicamente elas estão contidas nesse quadro que eu mostrei, né?
Sabe o que é legal, pastor? Que há muitas estruturas e muitas formas da gente conseguir estudar a Bíblia de uma forma profunda, né? A nossa vontade aqui é despertar em quem está nos assistindo, a começar por nós, eu sempre digo, né? A essa vontade de ir cada vez mais profundo, porque é algo ilimitado a profundidade com Deus, né? Não tem fim, todos os dias a gente pode ir mais profundo e é legal ver que tem muitas estruturas que nos ajudam a chegar, mesmo que a gente não é capaz de entender profundamente as coisas de Deus, mas tem tantas ferramentas, tantos jeitos da gente poder estudar, isso que é muito legal, né? Eu espero que esse programa aqui, para quem está nos assistindo e quem vai assistir futuramente, possa se incentivar a buscar, que nem o pastor falou agora, várias vertentes da teologia sistemática, né? Ou também, para não achar as dicas de livro, enfim, tá muito gostoso, mas tem mais perguntas, né, Pedro? Tem mais perguntas. E falar, pessoal, que a gente já vai ter todo mundo pedindo indicação de tanto de livro, quanto de cronologia, quanto de pastores também. Mas vamos deixar esse para um segundo momento, pessoal. Mas eu estou lendo aqui, só para falar para vocês ficarem tranquilos. Então, a gente já conseguiu ver o que é hermenêutica, o que é teologia sistemática, e também tem a teologia bíblica, né, pastor? O que engloba a teologia bíblica? É verdade. A teologia bíblica é uma outra parte muito importante da teologia, né? Ela sumariza o conteúdo bíblico livro a livro, né? E ela organiza, então, esse conteúdo de cada livro de uma maneira mais resumida sobre o que esse livro ensina sobre Deus e sobre o relacionamento de Deus com o ser humano. Por exemplo, a gente pode estudar a teologia do livro de Gênesis ou a teologia do livro de Lucas, né? Então, você pode focar num livro só e tentar entender o que esse livro ensina sobre Deus e o seu relacionamento com o ser humano, né? Esse conteúdo mais resumido e teológico de cada livro, ele vai sendo agrupado dentro da teologia bíblica em partes maiores. Então, o Gênesis, ele entra dentro da teologia do Pentateuco. Lucas entra dentro da teologia dos evangelhos. Então, você começa a comparar os livros daquela seção, daquela área da Bíblia, para você começar a entender como que Deus se revela, como que Deus se expressa e como que Deus se relaciona com o ser humano naquela seção específica da Bíblia. Depois, esse conteúdo é agrupado ainda mais, formando a teologia bíblica do Antigo Testamento e a teologia bíblica do Novo Testamento, né? Que são as duas grandes áreas da teologia bíblica. Depois, isso tudo é juntado de maneira a formar uma teologia bíblica, então, que abrange toda a Bíblia. E alguns livros vão apresentar essa teologia bíblica de uma maneira mais sequencial, percorrendo cada livro da Bíblia sequencialmente, como o do Walter Casey, que eu recomendei, né, que é o plano da promessa de Deus. Outros preferem uma abordagem mais temática, então eles vão salientar alguns assuntos importantes que percorrem toda a Bíblia, como as várias alianças que Deus fez com o ser humano, o anúncio do Messias desde o Antigo Testamento até o cumprimento no Novo Testamento, o reino de Deus, e vários outros temas. Então, esses livros de teologia bíblica são muito importantes também para a sua edificação espiritual. Muito bom. Fala, Pedro. Eu queria fazer uma pergunta aqui, Boa. pastor, que é uma dúvida aqui do pessoal do chat, que eu já até li 2 vezes. Até a Wanda colocou aqui, tem pessoas que dizem de forma equivocada que a letra mata, por isso não estudam teologia. E o Celso perguntou o que quer dizer a letra mata, então. Que a gente sempre vê, né, que é uma passagem bíblica, mas quantas interpretações erradas, né, acerca desse texto. Então, o que quer dizer que a letra mata? Tem a ver um pouquinho com essa recomendação que eu falei lá no começo do programa, né? Depois isso vai estar disponível, as pessoas podem reassistir, mas sobre essa questão de que não adianta você estudar teologia e não ter uma vida espiritual. Então, a letra, o estudo, ele pode matar a sua fé se você não continuar desenvolvendo o seu relacionamento com Deus. Você deve estudar a Bíblia, deve estudar teologia para poder se aprofundar no relacionamento com Deus. Infelizmente, algumas pessoas que já, talvez às vezes têm umas fraquezas na fé, algumas dúvidas, quando elas começam a estudar teologia, aquilo gera outras dúvidas e incertezas, e algumas dessas pessoas se afastam de Deus.
mas elas se afastam de Deus porque elas têm crises internas. A teologia vai gerar essas crises internas porque ela vai testar a sua fé. Ela vai ver se você realmente confia em Deus, se seu amor a Deus é maior do que os paradoxos que a teologia vai apresentar para você. Porque quando você começa a estudar a Bíblia, quando você começa a estudar teologia, você acha que você vai encontrar respostas para tudo na vida. E, na verdade, você vai encontrar mais perguntas do que respostas. Você consegue encontrar algumas respostas básicas, mas você vai perceber que o relacionamento com Deus é misterioso, é cheio de paradoxos. E, embora você possa ter certeza do amor de Deus e de que Deus está com você e que vai continuar andando com você, você tem que aprender a andar pela fé. Você tem que aprender a confiar que Deus sabe o que está fazendo. E que muitas vezes você não vai entender logicamente, racionalmente, aquilo que Deus está fazendo ou aquilo que Deus revelou nas Escrituras. Então, o Calvino já falava isso e cita um texto que eu sempre usei muito com os meus alunos, que é o texto de Deuteronômio 29, 29. Né? Há coisas que Deus revelou e explicou para nós, mas muitas outras coisas não foram reveladas, então elas pertencem a Deus. E, às vezes, a letra mata exatamente porque as pessoas querem explicar demais o que Deus não explicou. E daí a pessoa vai perdendo a fé, ela entra em confusão. Então, acho que é nesse sentido que Paulo está falando lá, que a letra mata, que estudar muito, né, como alguns líderes religiosos da época dele fizeram, acaba gerando um apego à literalidade da lei, às doutrinas, a um quadradinho em que você tenta encaixar Deus no formato. Isso impede a ação do Espírito Santo, impede o relacionamento vivo e dinâmico com Deus. Mas esse é o erro que algumas pessoas cometem. Ou seja, as pessoas confundem e esquecem que Paulo estava falando de uma situação que ele vivia naquela época, né, de religiosos que se apegavam demais às suas doutrinas, aos seus estudos, e acabavam deixando de serem verdadeiros crentes, né, o que a gente costuma chamar de fariseus naquela época. E isso acontece hoje também. Então, tem gente hoje que estuda demais e acaba se afastando da fé, mas esse não é o caso de todo mundo. Né? Então, há bons teólogos, e os que são bons teólogos são aqueles exatamente que estudam a Bíblia, estudam as doutrinas para poder se aprofundar ainda mais na sua fé. Né? Ótimo. Então, ficou bem claro, pastor. Muito obrigada. E agora eu quero perguntar, nós falamos sobre teologia sistemática, teologia bíblica, e qual a relação entre a sistemática e a bíblica? Bom, essas duas áreas elas se complementam. Né? É importante estudar as duas porque elas ensinam a mesma verdade a partir de abordagens diferentes. Né? As duas estão estudando a Bíblia e tentando resumir o que a Bíblia nos ensina. A teologia bíblica ela é mais indutiva, ela parte do texto e foca mais no conteúdo individual de cada livro ou da porção da Bíblia que está estudando. Né? A teologia sistemática ela é mais dedutiva. Ela considera a Bíblia toda para poder chegar a um resumo didático e com categorias lógicas e filosóficas. Né? Então, a teologia bíblica ela se prende mais à sequência dos livros da Bíblia, enquanto que a teologia sistemática ela é mais abrangente, ela resume e ela tenta ser mais lógica, mais organizada na sua exposição. Outra diferença é que a teologia bíblica vai enfatizar, então, o desenvolvimento do pensamento teológico bíblico a partir da revelação progressiva de Deus. Deus começou a se revelar lá em Gênesis e progressivamente ele vai contando cada vez mais sobre ele e sobre o plano dele para a humanidade. Então a teologia bíblica percebe essa revelação progressiva e vai enfatizando esses pontos. A teologia sistemática, ela desconsidera esse desenvolvimento. Ela não enfatiza, porque ela quer resumir tudo que a Bíblia fala sobre determinado assunto. Então ela não vai trabalhar esse desenvolvimento, porque ela quer dar um resumo lógico e organizado das doutrinas que a Bíblia ensina. Então, são áreas complementares. É bom você estudar um pouco de sistemática, depois você ir um pouco para a teologia bíblica e depois volta e vai intercalando as duas, como eu sugeri naquele plano de estudo.
Perfeito. Nossa, como Ótimo. fica claro, né? Pastor, mestre, pastor, professor, é isso. O bom que temos, né, professores assim como o senhor. Nossa, muito bom. Pedro, pode fazer a pergunta? Eu já ia falar aqui no chat que tinha caído lá, da última transmissão. A Wanda já até estava sugerindo para a gente, eu sei que a agenda do pastor é concorrida, para a gente já marcar outro papo, porque quando a gente começa a Vamos, levantar vamos. alguns temas, vão surgindo algumas outras dúvidas e tal. Então, para a gente já Bom. fica o convite aqui, pastor, para a gente marcar e já tirar algumas dúvidas teológicas também, né, do É pessoal de verdade. casa. É. E tem também alguns perigos, pastor, que o senhor, se puder falar rapidamente, a interpretação, os perigos que a interpretação que pode nos levar a heresias, que a gente vê muito por aí, né, pastor? É verdade, Lídia. Bom, um dos maiores perigos na interpretação é a leitura fora de contexto, Tá. né? Ou seja, nós nunca devemos isolar um versículo, um trecho da Bíblia e tirar conclusões a partir só desse texto. Nós sempre precisamos considerar o que a Bíblia toda fala sobre o assunto, Uhum. né? Então, uma recomendação básica, depois que você já leu a Bíblia toda e você começar a estudá-la um pouco mais, é você consultar bons comentários, livros teológicos que vão ajudar você a interpretar corretamente a passagem, né? Por exemplo, quem lê 1 Tessalonicenses 5,17, lê lá que Paulo ordena, orai sem cessar. Se você interpretar literalmente, será que isso significa que você tem que passar o dia todo fazendo oração? Uhum. É isso que Deus quer de você? Você para de comer, para de trabalhar, porque você tem que ficar o tempo todo fazendo oração? Né? Se você estudar sobre a oração na Bíblia, você vai perceber que não é isso que Paulo está falando. Então é preciso não tirar o versículo do seu contexto, né? Outro grande perigo que gera muita heresia é desconsiderar o gênero literário do texto, ou seja, como que o texto foi escrito, né? Como eu mencionei antes, você não pode interpretar um texto poético de uma maneira muito literal, porque isso vai gerar várias doutrinas erradas. E da mesma maneira, é preciso perceber quando o autor usa figuras de linguagem, né? A mais comum é a metáfora, a comparação, né? Outra figura de linguagem é a hipérbole. Por exemplo, Jesus ordena lá em Mateus 5, 29 e 30, né, que nós tiremos o nosso olho, a nossa mão, que nos faz pecar. Bom, se a gente for interpretar literalmente esse imperativo de Jesus, a igreja vai ficar cheia de gente cega e maneta, né? Mas não é isso que acontece. Por quê? Porque a gente sabe que Jesus está sendo hiperbólico, ele está tentando exagerar para mostrar o ponto da mensagem que ele tem, que nós devemos agir como se não tivéssemos esses órgãos no momento da tentação, se for o caso, né? Aí, um perigo final, só para terminar aqui, seria nós introduzirmos na Bíblia as nossas próprias conclusões. Isso é muito comum, né? Isso é o oposto da verdadeira exegese, da exegese correta, porque ela deve tirar do texto o conteúdo que o texto apresenta. Mas muitas pessoas vão para o texto já cheio de ideias e cheio de doutrinas e acabam colocando lá coisas que o texto não afirma. Isso acontece muito, por exemplo, em Gênesis 1, quando as pessoas tentam forçar o texto a falar coisas sobre as eras de formação da Terra e tudo que aconteceu na criação do mundo. E esse não é o objetivo do texto, nem foi o propósito do autor desse texto. O propósito daquele texto é mostrar que Deus é soberano sobre toda a criação, ele é o grande criador, e não explicar cientificamente tudo aquilo que aconteceu, né? Então, esses são perigos que acabam gerando heresias e dificuldades para o crente estudar a Bíblia. E que vão de Gênesis a Apocalipse, né? Esses perigos tem que tomar cuidado mesmo, né? Pastor, muito bom, muito bom. A gente está muito feliz pela sua presença aqui, de verdade, de todo coração. Obrigada mesmo, glória a Deus por isso. Obrigado E também. eu quero pedir para o Senhor deixar uma palavra, assim, de toda essa caminhada com Deus que o Senhor tem, que a gente vê que já é um legado até para os seus filhos, para os seus alunos, para as pessoas que passam por você, que nem te conhecem tão bem intimamente, mas já podem usufruir dessa caminhada sua com Deus. O que você resumiria em palavras essa sua caminhada com Deus e uma mensagem para quem está ouvindo ou vai ouvir futuramente, por favor? Tá certo, Lídia. Olha,
minha mensagem é a seguinte: estudar teologia é uma coisa muito gostosa. Quanto mais você conhece a Bíblia e o conteúdo da Bíblia, mais você quer se aprofundar no conhecimento de Deus. Mais você quer entender o que a Bíblia realmente ensina. E por isso é que você estuda teologia, porque isso vai ajudar no seu crescimento espiritual. E mais do que isso, vai ajudar você a servir outras pessoas, vai ajudar você a ensinar a outras pessoas sobre a Bíblia, sobre o que a Bíblia fala e levá-las a conhecerem mais a Deus. Então, eu entendo que eu tenho esse chamado, eu sei que muitas outras pessoas têm, e por isso eu comecei já essa jornada de estudar na minha adolescência, estudando os livros da biblioteca do meu pai. Não parei de estudar até hoje. Então eu sugiro isso para você. Comece a estudar a Bíblia com vontade. E logo você vai sentir esse comichão de continuar estudando, de se aprofundar, e você não vai conseguir mais parar, porque é muito gostoso. É isso que eu tenho a dizer. Nossa, pastor, muito obrigada mesmo. A gente agradece demais e com certeza o senhor nos incentiva a buscar e a estudar, e nós queremos lhe agradecer por isso. Deixar um convite para uma próxima vez aqui, para que continuemos, né? É muito bom e obrigada de todo o coração em nome do Manhã IPP, da IPP TV. Obrigada mesmo, pastor. Obrigado, pastor. Obrigado pelo convite, pela oportunidade aí. Tá bom? Obrigada, pastor. Muito bom, né, Pedro? Muito bom. Muito bom. E agora uma dica de leitura que não poderia ser outra: Antigo Testamento, um panorama teológico do pastor, mestre, professor Jonathan Hack, ele mesmo. Um livro incrível com o intuito de enfatizar a mensagem teológica da Bíblia hebraica, o Novo Testamento. Nele, os livros bíblicos são trabalhados de forma didática a partir de sua estrutura básica, seu propósito e sua mensagem teológica. Esse livro, ele é indicado para os estudantes de teologia e biblistas, aquelas pessoas que amam estudar a Bíblia. Essa obra busca esclarecer o contexto bíblico e encorajar o leitor a mergulhar nas Escrituras e descobrir suas grandiosas, impactantes afirmações sobre o relacionamento entre Deus e o homem. Um excelente livro para estudar a Bíblia de uma forma mais profunda. Antigo Testamento, um panorama teológico do nosso querido professor, pastor Jonathan Hack. Fala, Pedro. Hoje está recheado de dica de leitura, mas também, calma, também estamos recheados de informação. Eu queria falar para vocês, como a Lidia tinha perguntado antes, quais são os assuntos, as notícias, as tendências do Google entre hoje e ontem. Então, roda a nossa vinheta, dá um Google. Por enquanto essa é a nossa vinheta. Então, eu queria falar sobre dois assuntos, dois temas que envolvem a Rússia, que estão sendo totalmente procurados. O primeiro é sobre a vacina, né? O Vladimir Putin, o presidente lá da Rússia, anunciou que registrou a primeira vacina contra o Covid. Então está tendo uma discussão, vixe, será que ela é boa, será que não é? E aí está tendo toda essa procura na internet, todo mundo falando sobre isso. Tomara que ela seja boa, que a gente consiga se livrar logo desse vírus, se Deus quiser. E a segunda é de uma explosão num posto de combustível lá em Volgogrado. Se eu falei errado, tudo bem. Isso acabou deixando 13 feridos, mas o que impressionou muito também foram as filmagens, muita fumaça, muito fogo. Então, tudo isso rodou a internet. E são esses dois assuntos mais buscados, entre os mais buscados, né, de hoje e ontem no Google, os dois envolvendo a Rússia. Então, oremos para aquelas pessoas que estavam no acidente, né? E também oremos para que essa vacina dê certo, né? É verdade. Nossa, muito, 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 muito. E deixa eu te falar um negócio. Hoje, mudando de assunto um pouquinho, nós temos algo fenomenal que vai começar a acontecer durante 3 dias aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e você vai gostar demais, eu tenho certeza, porque esse assunto fala com todo mundo. Se você não precisar usufruir dele, com certeza você conhece alguém que vai precisar, que é a Conferência da Saúde Mental Urgente. E eu quero chamar de volta a Tainá para falar um pouquinho para a gente dessa Conferência da Saúde Mental Urgente, que começa hoje aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Tainá.
Bom dia, Lídia. Bom dia, Pedro. Eu tenho um recado bem legal para quem está nos assistindo. Para quem gostou das nossas conferências e está com saudades, eu tenho uma notícia boa. Nos dias 11, 12 e 13 de agosto, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros promove a primeira Conferência da Saúde Mental Urgente, com orientações médicas para os transtornos mentais na pandemia. Já vínhamos de uma rotina agitada e agora, com tudo isso, vivemos dias de grande estresse e esgotamento emocional, não é mesmo? Então você é o nosso convidado para participar. É só continuar ligado na programação da IPP TV, a transmissão será às 19 horas. Fenomenal, eu tô louca para ver essa conferência, ainda bem que eu vou estar aqui, mas para você que está em casa, assiste hoje à noite, a partir das 19h30, a gente já vai começar uma interação ali, e depois doutores, como a Tainá falou, vai ser muito bom, então fica ligado, bota o alarme aí para despertar, para lembrar, porque senão, né, às vezes a gente esquece, tá imperdível, 3 dias falando sobre as doenças mentais, medo, ansiedade, tudo, então é isso daí. Agora vamos para 2 notícias rapidinhas que a gente separou para você. Certificação digital autoriza a viagem de animais domésticos à Argentina. É isso aí. Até então, o Certificado Veterinário Internacional, o CVI, online, só podia ser expedido para animais de estimação com destino aos Estados Unidos. Mas, a partir de ontem, está permitida a certificação digital de cães e gatos para viagens com destino à Argentina. O documento ele é emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, por meio do Sistema de Vigilância Internacional Vigiagro. A notícia gostosa para quem gosta de viajar com seu pet, né? As informações são do site istoé.com.br. E para quem é de São Paulo, nós até comentamos aqui que está no topo das viagens que as pessoas, quando voltarem da pandemia, mais querem fazer é para a praia. Aqui está a notícia excelente para você que gosta de praia. O litoral norte de São Paulo reabriu para turistas, isso mesmo. Quase 5 meses após a chegada da pandemia, as prefeituras das 4 cidades, Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela, já registraram um aumento da população que está lá passeando pela praia. E de acordo com o prefeito Felipe Augusto, do PSDB, as praias estão liberadas e já não há restrição à entrada de turistas. A cidade está lotada, disse ele, desde o início da pandemia, pois muitos veranistas vieram fazer a quarentena aqui. Hoje, o novo coronavírus está controlado. Também, as academias de ginástica, saunas, solários e outros espaços de lazer nos estabelecimentos podem ser usados, mas somente com agendamento prévio. Conforme a prefeitura, o distanciamento entre mesas e espreguiçadeiras em áreas sociais deve ser de 1,5 metro. A gente já ouviu isso muitas vezes, né? Já comentamos aqui, né, como eu falei no começo, que as pesquisas indicaram que o lugar mais desejado para viajar depois da pandemia é a praia. Então, para você que é de São Paulo, está liberado essas 4 praias. E quem não é de São Paulo, está convidado a vir conhecer. As informações dessa notícia são do terra.com.br. É isso aí, né, Pedro? Não pode também deixar de descuidar, não pode descuidar, né? Então, que todas as voltas sejam com bastante cautela, mas que aos poucos as coisas vão voltando, se Deus quiser, ao normal. E também oremos, né, pelos nossos irmãos que estão sofrendo com o vírus ou qualquer coisa assim, com perda na família, mas que a gente confie em Deus e é isso. É verdade. E hoje, quem está de aniversário, dos membros aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, hoje, 11 de agosto, o Gabriel Moreira Cabral está de aniversário, o Nicolas Medeiros Marques, feliz aniversário, Nicolas, a Patrícia Lopes Borges de Castro e a Raquel Domingues de Biasi Mainardes. Feliz aniversário, um grande abraço para você, que seu dia seja maravilhoso, abençoado por Deus e o seu ano cheio de novidades de vida, muitas bênçãos do Senhor. E que você viva esse ano e todos que virão e que sejam muitos para a glória do Senhor. Também quero mandar um abraço para o meu primo Agnello, que está de aniversário hoje. Te amo, primo. Feliz aniversário, que Deus te abençoe muito. E ficamos por aqui, né, Pedro? Tão bom essa manhã. Passa tão rápido, passa tão voa. rápido. Mas se Deus quiser, amanhã estamos de volta para mais uma MPP todo dia às 10 horas da manhã. Mas a nossa programação continua recheada, ela não para.
É verdade. E ó, lembra da Conferência Mental da Saúde hoje à noite com o médico, pastor Arival, vai estar muito boa. Dica imperdível do dia, tá bom? Continua aí com a gente que tem muito mais conteúdo. Lídia, amanhã, só reforçando, a gente vai falar com o pastor Nilson sobre a história da IPB, porque dia 12 de agosto é Nossa. marcado pela chegada do Simonton no Brasil. Então, né, para a gente entender um pouco mais da história, como é que a igreja foi fundada, né, para ficar só falando, porque IPB, presbiteriana, a gente não está só levantando bandeira de denominação, mas para a gente conhecer a nossa história e entender como Deus usou essas pessoas e foi construindo, né, até chegar hoje nessa igreja que a gente ama tanto. É verdade, a história do Simonton é linda. Então, amanhã, 10 horas, estaremos aqui com o pastor Nilson, contando essa história linda e a gente espera por você. Muito obrigada pelo seu carinho, sua atenção de deixar entrar aí nessa casa e fiquem com Deus e até hoje à noite. Tchau, tchau.